Boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez e poder compartilhar a palavra contigo. Nós trazemos saudações lá de Brasília, da IBL Nacional. Os irmãos ali estão certamente orando por nós para que esse fim de semana seja uma grande bênção. Amém? Eu espero que até lá Deus possa, por sua misericórdia e graça, nos visitar e falar grandes coisas nos nossos corações, nas nossas vidas. Eu estava orando a Deus esses dias e pensando sobre o que nós iríamos conversar hoje, qual palavra eu podia trazer para alguns homens que amam a Deus e que estão aqui certamente porque querem ser edificados, ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu acho que nós deveríamos refletir um pouco hoje sobre as grandes mudanças que o mundo ao nosso redor tem enfrentado, sofrido, e nós, como homens cristãos, como que nós devemos nos posicionar diante disso. Se você parar para pensar, da década de 90 para cá, em especial, o mundo a configuração do mundo e das coisas tem mudado, não é verdade? O mundo está cada vez mais assim com essa questão de globalização. Eles estão cada dia mais perto de nós, não é verdade? Não tem a informação, é uma coisa já muito monolítica quase, você tem acesso e tudo mais, e junto com tudo isso vem assim muito conflito, muito choque cultural, né? Eu experimento isso em Brasília, numa certa medida, né? Vocês aqui com toda certeza, mas você depara com pessoas de toda crença, de várias culturas, né? Num mix assim, parece que joga tudo no caldeirão, e você precisa ser crente no meio dessa situação toda. A questão é que nós não somos muito dados à mudança, não é verdade? Toda mudança a gente recebe com certa dificuldade, estranheza, cautela, e se você observar, o mundo está mudando de maneira muito rápida, e isso às vezes aumenta bastante a lacuna entre uma geração e outra, né? E isso está ficando assim muito evidente. Enfim, se você olhar, só um exemplo legal aqui que me veio à mente, se você olhar uma oficina mecânica, há 30, 35 anos atrás, o que você via lá? Você entrava na oficina, ia ter um homem lá com a roupa toda suja, né, de graxa e tal, com um cigarro ou palito de dente aqui assim do lado, bastante pôster de mulher pelada, né, aquele ambiente assim e tal, e ferramenta jogado assim e tudo mais. Hoje, quando você entra na oficina, o mecânico está de jaleco branco, com a mão limpíssima, né? O chão da oficina está mais limpo que o da casa, lugar climatizado, com um cafezinho e tudo para o cliente aguardar e tudo mais. Então, as coisas têm mudado. E, às vezes, a igreja ela não tem acompanhado muito essas mudanças e tal, e dá uns conflitos. Mas, com essa mudança, com tudo isso que tem acontecido, nós estamos muitas vezes diante de dilemas, não é verdade? Por exemplo, até que ponto as coisas mudaram e que eu posso fazer concessões diante de Deus? Até que ponto as mudanças que estão ocorrendo afetam ou não o meu relacionamento com Deus? É bom ou não para as nossas vidas? Então nós experimentamos isso de uma maneira muito intensa atualmente e, infelizmente, algumas vezes isso tem comprometido uma virtude que homens cristãos deveriam cultivar, que é a integridade.
Muitas vezes nós estamos cedendo a algumas mudanças, não estou dizendo que mudanças são ruins, eu já vou explicar isso melhor, e isso tem às vezes comprometido nossa integridade, nossa inteireza diante de Deus. A palavra íntegro vem disso, né? De pleno, de completo, de ser uma pessoa reta perante Deus. Existe na Bíblia um caso que eu gostaria de compartilhar com você, que é o caso de Daniel. Toda vez que nós falamos de Daniel, podemos abrir lá, todas as vezes que nós falamos de Daniel, nós logo pensamos num sujeito, num indivíduo firme, num indivíduo convicto, e eu vou mostrar para você hoje, ou melhor, esse texto vai nos mostrar a maneira como Daniel reagiu diante de grandes mudanças ao seu redor, de grandes mudanças diante de si, da sua própria vida. Nós vamos lendo este texto e vamos compreendendo algumas coisas aqui em Daniel capítulo 1 e vamos ver a importância da integridade diante de mudanças, tá bom? Vamos observar essas questões. O primeiro versículo diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Esse rei aí, Nabucodonosor, era o homem mais poderoso do mundo conhecido, e no ano de 606 a.C., ele sai lá da Babilônia e vem conquistando, território para o seu império, e ele anda cerca de 1.000 e poucos quilômetros até que chega em Jerusalém, cerca a cidade e já leva alguns prisioneiros consigo. E aqui no verso 2 fala: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, que é lá a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, uma coisa aqui muito séria está acontecendo, uma mudança extremamente drástica está acontecendo aqui. Jerusalém era a capital, a terra, Israel era a nação aonde o nome do Deus único e verdadeiro, ou de onde o nome do Deus único e verdadeiro era proclamado. Jerusalém era a cidade de Deus, o templo de Deus estava ali. E em 586, um pouquinho depois, Nabucodonosor vai e destrói a cidade, ele acaba com tudo no segundo ataque e destrói o templo. É como se ele estivesse fazendo uma real afronta ao Deus dos hebreus. É como se de repente a gente olhasse assim e falasse: nó, a casa caiu. Tudo que eu sempre acreditei, tudo que eu sempre pensei, parece que caiu. Não estou entendendo, o que está havendo? Então, uma coisa dessa proporção acontece, uma crise política e nacional muito mais intensa do que essa lastimável que nós estamos enfrentando agora. Uma mudança radical estava acontecendo ali. E como você pode ver, eles pegaram utensílios da casa do Senhor e levaram para os templos dos deuses falsos ali, lá da Babilônia, certamente com aqueles cultos pagãos, onde muitas atrocidades e coisas vis aconteciam, e tudo agora usado em nome desses deuses. E no meio daquela turma ali, estava alguns nobres, algumas pessoas
importante, de relevância, e era a estratégia no mundo antigo. Eles chegavam ali, pegavam o que eles tinham de melhor daquela nação, levava para a sua nação e investia naquelas pessoas para que o império do determinado imperador pudesse prosperar, crescer e ter as melhores pessoas ali. Então eles fizeram isso, e no meio desses nobres estava ali Daniel, vendo com seus próprios olhos e experimentando na sua própria pele uma mudança de natureza profunda. Ele foi levado para um país distante, uma mudança geográfica, ele viu uma mudança política, ele estava vendo ali uma espécie de mudança de caráter religioso, espiritual, acontecendo diante de si. E no verso 4 diz, o tipo de jovem que foi: jovens sem nenhum defeito, verso 4, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria. Essa palavra instruído em toda sabedoria no hebraico é a ideia de uma pessoa que possui conhecimentos e sabe relacionar esses conhecimentos de uma maneira lógica. Quer dizer, eles estavam levando pessoas ali de discernimento, pessoas que tinham uma mente que tinha conhecimento, mas que sabia relacionar esses conhecimentos de uma maneira lógica. Então eles estavam levando bons rapazes para lá. Alguns acham que Daniel tinha menos de 18 anos quando isso aconteceu. Então, uma mudança grande na vida de um jovem rapaz estava acontecendo aqui. E no verso 4 ainda fala: doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ou darem assistência no palácio do rei, e lhes ensinasse, olha só, a cultura e a língua babilônica. Olha a mudança. Ele era um judeu, sabia hebraico, conhecia a cultura do seu lugar, mas agora ele está sendo levado para mais de 1.000 quilômetros da sua casa. Naquela época era uma distância significativa pelos meios de locomoção da época. Levam ele para esse lugar, e o texto diz aqui, para ensinar a cultura e a língua dos caldeus no palácio do rei. Daniel, de repente, foi levado para a melhor e maior, vamos dizer assim, faculdade dos seus dias, né? Diz no verso 5 que era um curso, vamos falar assim, de 3 anos. Ele foi ali para aprender muita coisa. A cultura dos caldeus envolvia, por exemplo, a matemática. Ele estudou isso. Os caldeus, os babilônicos, eles tinham uma noção do teorema de Pitágoras 800 anos antes do Pitágoras nascer, por exemplo. Então ele aprendeu matemática, ele aprendeu história natural, ele aprendeu astronomia, ele aprendeu muitas das coisas dos caldeus, além do idioma. O aramaico, que era a língua comercial da época, que um nobre, uma pessoa no mundo daquela época tinha que saber, e provavelmente algum dialeto e tal da região ali. Então Daniel, ele estava sendo exposto a muita mudança. Vocês concordam comigo? Olha quanta mudança, muitas mudanças mesmo. Mudança geográfica, mudança cultural, mudança política, mudanças grandes mesmo que ele estava enfrentando. Ele estava agora na maior potência do mundo conhecido. E lembre-se, ele não foi com seus pais, ele foi levado cativo com talvez 16, 17, no máximo 18 anos. Ele ficou ali longe dos seus pais, e numa situação até que interessante. Qual jovem hoje não queria uma coisa dessas, né? Ir para um lugar distante, onde gratuitamente ele estudaria na melhor universidade do mundo conhecido, no palácio do rei, sob a influência do rei, mas aprendendo profundamente a cultura desse lugar, né? A cultura da Babilônia. Na verdade,
essa mudança até então, ela não tem grandes problemas. Daniel estava, num certo modo, aprendendo mais coisas. É onde eu quero chegar. Mudanças em si, elas não têm problema, mas algumas delas têm limite, e nós vamos ver isso daqui a um instante. E quando ele sofre essas mudanças, ele chega ali, mais uma coisa acontece com ele. Se você vê no verso 5, fala ali do tipo de comida que eles teriam, né? Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistisse diante do rei. Então, além de tudo, certamente houve uma mudança radical aqui de dieta, né? As comidas do palácio eram excelentes, mas Daniel vai ter um problema com isso, já já a gente vê. E no verso 6 ele fala, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar. Eles mudaram o nome também. Quanta mudança! Até o nome do rapaz acaba de mudar aqui. Ele é chamado agora não de Daniel, mas de Beltesazar. E o rei tinha um propósito para isso. Essa era uma maneira requintada, nobre, para fazer uma lavagem cerebral naqueles jovens e inculcar de uma maneira intensa e profunda os valores, os costumes, as práticas dos babilônicos, que eram politeístas, nem conheciam o Deus de Israel, tinham acabado de sitiar Israel, já iam destruir, e não tinha essa questão de Deus na história, o Deus de Israel na história. E o nome Daniel quer dizer, meu juiz é Deus, ou Deus é juiz, Deus é meu juiz, essa é a tradução. E Beltesazar, que significa Baal provê. Então eles mudaram até o nome de Daniel. E Daniel, até aqui, não se sentiu ofendido com essas mudanças. Nenhuma dessas mudanças parece que ele fala, não, eu não quero. Ele aceitou até o novo nome, porque um novo nome não vai afetar o seu íntimo, o seu coração, né? Eu, uma vez, estava numa roda de amigos, há anos atrás, né, jovens na igreja, e muito filho de crente, né? Então o pessoal está lá assim, meu nome é Josué, que é Jesus em hebraico. O meu é Daniel, que é Deus é meu juiz. O meu é... E por aí vai, né? O pessoal falando lá o significado dos nomes. E aí uma menina falou assim, o meu é Adriana. O que significa Adriana? Eu não sei se é verdade, eu nunca conferi isso, mas disseram que é rainha das trevas, né? Uma coisa assim. Então, mas ela era uma pessoa excelente, fiel a Deus. O nome em si, ele não tem grande influência. Mas na antiguidade, o nome era muito significativo. As pessoas davam muito valor para o nome que se tinha. E Daniel, até então, estava sendo exposto, submetido a todas essas mudanças. Mas, no versículo 8, nós observamos que Daniel coloca alguns limites às mudanças. Ele aceitou muitas dessas mudanças. Mas no verso 8, nós observamos que ele diz assim, o texto diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui Daniel toma uma decisão de não comer ou se contaminar com as comidas do rei. E agora a gente faz a pergunta, espera aí, Daniel, ele aceita mudança de nome,
Daniel aceita morar no palácio, Daniel aceita aprender um monte de coisa diferente, cultura diferente, e certamente ele tinha informações, por exemplo, astronomia e astrologia, né, naquele mundo antigo tinha uma ligação muito grande, a lua era Deus para os caldeus. Daniel aprendeu isso tudo, e sem falar nada, mas quando chega aqui, sobre a comida deliciosa, saborosa, nutritiva, a melhor que pudesse ter no mundo conhecido, o vinho excelente dos seus dias lá, do rei, que o rei tomava. Eu sei que bebida não é a coisa apropriada, mas para um judeu não era assim tão escandaloso, né? Eles faziam muito uso do produto da videira, do vinho, era comum. Então ele tinha uma refeição maravilhosa. Mas por que ele firmemente decide não fazer uso daquilo? Não comer daquela comida e nem tomar da bebida do rei? Por que ele faz isso? Aqui entra a grande questão. Daniel, ele era limitado pela palavra de Deus. Ele conhecia aquelas leis dietéticas lá de Levítico, do que pode, do que não pode comer, correto? Então, o que limitou, qual foi o freio para Daniel? O limite da atuação dele foi a palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha revelado. A vida de Daniel, ela podia sofrer grandes mudanças. É como se fosse essa moldura preta aqui da tela. Aqui dentro da parte branca, pode haver mudanças, muitas coisas podem acontecer. Mas tem um limite, ela não pode passar daqui, certo? Para Daniel, esse limite era exatamente a palavra de Deus. Pode mudar meu nome, que lá na Bíblia Deus não diz que não pode me ensinar a cultura dos caldeus, pode me ensinar quantos idiomas quiser, pode me mandar para qualquer canto do mundo, não tem problema. Essas mudanças eu aceito, tudo bem, eu sou sensível a elas. Mas quando se trata de mexer em 1 milímetro do que diz a palavra de Deus, em termos dos seus princípios e ensinamentos, não tem negócio. Eu paro aqui. Então eu não como dessa comida, porque na lei do meu Deus diz que muitas das comidas que vocês me servem, do modo de prepará-las, não glorifica a Deus. Isso está lá, né, em Levítico 27, se não me engano, 7, 23, 24, e vários outros textos de Deuteronômio, né? Você deve conhecer. Então ele falou, não, eu não faço isso, de modo nenhum. E um outro motivo que ele recusa é que a maioria dessas finas iguarias, dessas refeições excelentes, elas eram dedicadas, consagradas aos deuses daquela época. Então, Daniel entendia, pelas Escrituras, que compactuar com aquilo era o mesmo de ser um sujeito idólatra. E ele conhecia Êxodo. Ele sabia que ele não deveria compactuar com aquilo. Ele sabia que há um só Deus, ele sabia que todas as comidas do mundo, os alimentos do mundo, e o mundo todo, e até o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico pertenciam a um único Deus, e que tudo estava debaixo do governo desse Deus. Ele mesmo fala com Nabucodonosor, mais à frente, quando ele não sabia o sonho, há um Deus no céu, que sabe de todas as coisas. Então, ele veementemente fica firme aqui e ele não sai dos limites da palavra de Deus. E é aqui que eu queria falar com você. Muitas vezes, você e eu, nós estamos expostos a mudanças. Com 20 anos no ministério, envolvido na igreja, pregando e tudo mais,
plantando igrejas, morando em lugares diferentes, eu tenho visto que muitas mudanças ocorrem na igreja. Às vezes de caráter de ordem cultural, de costumes, mudanças assim acontecem sempre, eu tenho visto. Mas se tem uma coisa que a igreja de Deus não pode sair, o limite da igreja está entre Gênesis e Apocalipse. O que essa palavra ensina, se o que o mundo ensina, melhor dizendo, muda o que essa palavra ensina, nós rejeitamos o mundo e ficamos com a palavra. Custe o que custar. Isso é integridade. É uma pessoa que o que modela a moldura da sua vida são os 66 livros da palavra de Deus. Enquanto está dentro deles, ok, as mudanças ali vão acontecer. Deus não é Deus estático. Deus é um Deus de movimento, de mudança. A igreja, ano a ano, século a século, ela tem desafios diferentes. Os desafios da Moriá, 30 anos atrás, eram uns, agora são outros. É isso. Vão ter mudanças. Mas o que nunca podemos fazer é abrir concessão sobre o que a Bíblia diz. E para isso, nós precisamos ter convicção. Às vezes o povo de Deus não usa a Bíblia, mas não conhece a palavra de Deus. E vive de uma maneira que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque, como diz Amós lá, o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Então, a gente precisa ver isso. Precisamos ter coragem. Observa que Daniel, ele não teve rodeio em dizer no final do verso 8, ele foi pedir aos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se. Isso é uma palavra forte. Mas Daniel não falou assim, por favor, é o seguinte, essas comidas elas são um pouco indigestas para mim, não faz muito bem. Lá em Israel assim, é um pouquinho diferente. Teria como, por acaso, você quebrar o meu galho? Não. Aonde chegou aqui, no limite da palavra de Deus, Daniel falou para o eunuco, olha, isso aí para mim é contaminação, eu não posso. Eu não quero contaminar-me. Ele foi corajoso. Ele teve ousadia. E isso está faltando, pessoal. Nós estamos precisando de homens de convicção. De homens que são homens, como Daniel foi, homens de Deus. Aonde vivem ou morrem pela palavra de Deus. Mas não é isso que nós temos visto. Quantas mentirinhas e mentironas nós estamos vendo homens de Deus falarem no comércio, na política, em casa, com os filhos, com a esposa. Quando a coisa na igreja nós somos super crentes, mas na hora de uma bifurcação da vida, onde você tem que fazer uma decisão sobre ficar com a palavra e ceder e ser aceito, nós estamos às vezes cedendo. Nós estamos vendo corrupção no Brasil de uma maneira muito notória, evidente, A casa, infelizmente, caindo. E a gente fala, poxa, que pessoal desonesto. Nossa, como pode falar em 50 milhões, como se estivesse falando de 5 mil reais, de 70 milhões, como se estivesse falando de 70 reais. Como pode? Que isso? Mas aí amanhã, quando você chega numa fila, numa coisa qualquer, você paga um pouquinho a mais
e tem um lugar privilegiado. Se uma pessoa é corrompida por causa de 10, 20, 30, 40, 50 reais, 15, 20 minutos, meia hora, 10 dias, quando ela vê uma maleta de 1 milhão ou mais nas suas mãos, ela vai pensar quantas vezes? Nenhuma. Quem é corrompido com pouco, evidentemente, sem nenhuma sombra de dúvida, vai ser corrompido com muito. Então, nós, como cristãos, nós temos que estabelecer limites nos quais nós não vamos negociar. Não tem negócio. Mude o que mudar, aqui, daqui, nós não passamos. Mas a pergunta sempre é, qual é o limite, né? Qual é o limite? E a resposta, vendo o texto de Daniel e outros muitos da Bíblia, é que o limite é a palavra. É a palavra. Nós devemos viver por ela. Então, ele teve coragem e falou, não, eu não vou me contaminar com isso. E no verso 9, Deus soberanamente abençoa Daniel, e olha o que diz o texto. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui teve que ter uma intervenção de Deus, porque noutra ocasião, um rapazinho desse falar assim contra a designação real, o que acontecia? Morte certa. Mas Deus abençoa quem anda nos limites da sua palavra. Amém? Deus abençoa. Por isso ele abençoou. E Daniel achou favor diante daquele eunuco. E o verso 10, o eunuco fala que não... primeiro ele fala, né? Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, a coisa não foi de repente. Olha que interessante, Daniel falou, não, eu não vou. O eunuco, ele não falou assim, não, tudo bem. Ele falou, não, cara, se você fizer isso, quem vai morrer sou eu. Eu queria te ajudar, mas olha a minha situação. Ótimo momento para o Daniel falar assim, eu até tentei, sabe, gente? Eu até tentei, mas não teve jeito. Aí eu fiz dessa maneira. Eu desobedeci lá o Levítico, porque também, né? Eu estou longe de Israel, as coisas aqui são diferentes, então eu desobedeci Levítico. Então, muitos de nós têm feito isso. Olha, eu resistia bem à pornografia, resistia mesmo quando era assim na banca, porque lá na banca os outros me viam comprar. Aí, antigamente isso, né? Aí, para ninguém ver, eu não comprava. Mas agora, né, rapaz, o mundo mudou, até do celular eu posso acessar, porque a internet está no celular, está aqui no meu bolso. Então, as coisas mudaram, né? Então, assim, ficou difícil agora, ficou difícil demais. Então, fazer o quê? O mundo mudou, né, gente? A coisa não é assim que às vezes a gente tenta raciocinar? Sim, o mundo mudou, o acesso à informação boa e ruim está aqui nas nossas mãos, mas a palavra de Deus continua e continuará a mesma. O mundo mudou, homossexualismo poxa, o mundo mudou, você tem que aceitar, é cultural, tá mudando, é biológico, não sei o quê, um tanto de tentativa. A biológica, para mim, é frustradíssima de tentar explicar por que isso é justificável.
Tá bom, então o mundo mudou. Será, pastor, que amanhã então a gente já pode começar a fazer uns casamentos aí na igreja? O mundo mudou. Poxa, que quadradice é essa? Sim, o mundo mudou. Mas a palavra permanece a mesma. Então Daniel ele podia aqui agora falar não, mas ele no verso 11 ele faz. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, que agora Daniel vai agir por fé. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e o experimentou 10 dias. Então ele foi naquele que cuidava deles, né? Que não respondia direto ao rei, o eunuco primeiro que falou ia direto no rei. Daniel pegou e foi no outro e falou, olha, tenta aí e vamos ver 10 dias que vai dar tudo certo. Ele foi pela fé. Ele falou, olha, eu estou sendo fiel à palavra de Deus, eu estou sendo dedicado ao Senhor, diante dessas mudanças todas, eu estou cedendo a muita coisa aqui, já mudaram até meu nome, mas a minha fé, eles não vão mudar. Eu creio no Deus de Israel. Eu creio no que Ele ensina, no que Ele manda. E ele, então, pede para o outro lá que cuidava deles. Ok. Daniel não sabia exatamente o resultado desses 10 dias. Ele não tinha noção, creio eu, até aqui, de nutrição, o que ele podia, o que ele não podia exatamente comer, imagino eu. Ele age aqui muito mais por fé. Ele fala, não, se o Deus de Israel manda, eu obedeço, e Ele há de fazer o melhor em virtude da fidelidade que eu vou ter por sua palavra. Deus ele não é inconsequente de mandar você e eu obedecer um livro, sua revelação escrita, para acabar plenamente com a sua vida. E foi isso que ele fez com Daniel. Passou os 10 dias, Daniel e seus amigos estavam ótimos, e como diz o texto, no verso 17, diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Eles ficaram realmente jovens de elite, os melhores. Deus os abençoou em tudo que eles fizeram. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir, a dar assistência diante do rei. De todos aqueles jovens, esses ficaram aqui do lado do rei. Agora olha como Deus é, né? Coloca os 4 jovens dando assistência ao rei mais poderoso do mundo, pagão, que não conhecia nada sobre o Deus de Israel. Mas, na verdade, quem estava lá, do lado de Nabucodonosor, o influenciando e vivendo ali, era o próprio Deus, né? Abençoando, guiando, conduzindo aqueles jovens. E eu gosto muito do que diz aqui, em toda matéria de sabedoria, verso 20, e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos
do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E o verso 21, eu acho que ele fecha com grande beleza. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel continuou nos limites da palavra de Deus, tendo a palavra do seu Deus como manual de fé e prática até o reinado de Ciro. Ele foi fiel, firme, íntegro, perseverante em andar com Deus e debaixo das orientações de Deus. Sabe quanto tempo isso durou? Daniel ficou na Babilônia o resto da vida, sendo estadista. Ocasiões existiram em que abaixo do imperador, do rei, era ele. E ele ficou até pelo menos seus 85 anos. Dos 16, 18 a 80, 85 anos. Toda a vida na Babilônia. E toda a vida com as grandes mudanças que houveram no mundo de sua época, ele andou, ele também deve ter mudado, enfim, nós vamos mudar mesmo, pensamentos e tudo, mas nunca ele saiu dos limites da palavra de Deus. Não era 66 livros ainda, né? Claro que não, era só o Antigo Testamento, mas ele andou pautado por isso. O que o Brasil precisa, o que a igreja precisa, o que o mundo precisa, não é de pessoas que têm medo de mudança. Não. Mudanças vão ocorrer e ocorrem, e elas estão muito fortes e intensas nos últimos anos, como nunca talvez. Mas não é medo de mudança que precisamos, na verdade, de crentes firmes, como Daniel, que tem por limite de sua vida os 66 livros da palavra de Deus. Mas é uma pena que às vezes cristãos não leem, não conhecem, não sabem interpretar e compreender a palavra do Senhor. Eu gosto muito, isso tem sido às vezes um lema para mim, pessoalmente, como professor de teologia, como pastor de igreja. Isso tem sido um lema para mim. Quando estou estudando, interpretando e ensinando, às vezes hermenêutica, exegese, essas disciplinas, grego, isso tem sido um lema para mim, que é o seguinte. O João Calvino, não sei se já ouviram falar, teólogo da Reforma, né, reformador, ele dizia uma coisa que era assim: até aonde a Bíblia fala, eu falo. Aonde a Bíblia não fala mais, eu me calo. Então, nós devemos aprender exatamente isso. Ir até onde a palavra de Deus vai. Aonde ela não se pronuncia, a gente deve se calar também. Mas nunca, nunca, nunca nós deveríamos viver, depois da nossa conversão, por nossa própria vontade, pela nossa própria direção. Um crente, ele é servo de Jesus e escravo da sua palavra. Amém? Que Deus ajude os homens dessa cidade, dessa abençoada igreja, e todos os homens cristãos a permanecerem firmes no seu compromisso diante da palavra de Deus. Mude o que mudar, mudanças são boas, vão acontecer, mas esse livro, ele jamais mudará. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, foi um privilégio poder compartilhar isso, e eu espero de coração que o Espírito de Deus
leve essa palavra até a sua mente, o seu coração. Amém? Muito obrigado.